noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois deputados da bancada do PSL na Assembleia Legislativa. Deputado Rodrigo Amorim, boa noite. Boa noite, muito obrigado mais uma vez pela presença e oportunidade de estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui. E deputado Alexandre Knoploch. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado pelo convite e vamos conversar. É um prazer recebê-los aqui. Vamos começar a nossa conversa fazendo uma análise de como é que está a situação do governo do Estado, na opinião de vocês, depois de 6 meses de governo Wilson Witzel. Qual é o balanço positivo? Em que áreas da avaliação de vocês houve maiores avanços? Em que áreas os avanços foram ainda tímidos? Quer dizer, em quais são os pontos que devem ser corrigidos? Eu vou começar querendo saber de vocês uma análise sobre a segurança pública. 6 meses de governo Wilson Witzel. Um governo que, embora não seja do mesmo partido de vocês, é um governo da base, vocês integram a base de apoio ao governo Witzel. Qual é a avaliação de vocês? Eu começo com o deputado Rodrigo Amorim. Antes de mais nada, é preciso lembrar que em 2018 a população deu o recado nas urnas. A vontade de romper com o sistema e elegeu, no nosso caso, a maior bancada estadual, a maior bancada federal, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente da República, e aqui no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel, que nós participamos ativamente desse processo e foi um processo extremamente exitoso. Eu considero que a política de segurança hoje do governo do Estado, sem dúvida nenhuma, é a melhor política de segurança da história do Rio de Janeiro. Uma política que promove o enfrentamento, impõe a força, o poder de coerção do Estado, mas, por outro lado, tem investido numa polícia de inteligência, com resultados e, sobretudo, a maior autonomia da Polícia Civil e da Polícia Militar tem valorizado a tropa, resgatado a autoestima das forças de segurança e o comportamento do governador também nessa linha, fortalecendo, dando a segurança jurídica para o policial atuar. Até quem diga o seguinte, o governador, ao criar 2 secretarias para a área de segurança, uma para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar, a rigor, ele ficou como grande coordenador, o grande secretário, já que tem 2 secretarias e ambas se reportando a ele. Na verdade, a política de segurança, em certa medida, emana do próprio gabinete do governador, né? E, além disso, tem o Conselho de Segurança, formado por profissionais. O próprio governador tem uma ampla experiência no processo criminal, na persecução criminal e, obviamente, tem contribuído muito. Tem sido o comandante em chefe das forças de segurança das tropas do Rio de Janeiro. Deputado Alexandre, concorda? O senhor acha que realmente está havendo avanço significativo na política de segurança no Rio? Porque a questão da segurança pública, desde Moreira Franco, quando foi governador, quando fez campanha e falou o seguinte, eu vou acabar com a violência em 6 meses, a gente viu uma história, que, na verdade, há uma expectativa grande no início de governo e no curso do processo a coisa parece que se desmilinguindo e a gente não tem, ao final e ao cabo, um resultado efetivo em relação à segurança pública. Entra governo, sai governo, a história é um pouco parecida. O senhor acha que dessa vez vai ser diferente? O governador tem feito o dever de casa. São os 3 R's: respeito, respaldo e recurso. Tem respeitado as instituições, inclusive a autonomia, acabando com a Secretaria de Segurança Pública, foi excelente, porque cada polícia sabe as suas necessidades. Respaldo, é importante o policial que faça seu trabalho, ele saber que acima dele vai ter alguém que vá defendê-lo. E recursos. Óbvio que esses recursos também, a intervenção do ano passado ajuda muito, a gente está tendo recursos agora que vem da intervenção. Na verdade, aquele 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 800 ou 1 bilhão e 200 de compra de materiais, uma parte está chegando agora, né? Aquela licitação, aquele processo foi muito moroso e agora que chegaram viaturas há 2 meses, 1 mês, eu vi a entrega das viaturas no aterro do Flamengo, que eram daquela época ainda, né? Isso é um benefício que a intervenção trouxe, mas o governador tem tido a habilidade de utilizar bem esses recursos, né? O Centro Integrado de Comando e Controle vai ter um papel fundamental no comando de segurança do Estado. É importante integrar a polícia com também tecnologia e acho que o caminho
Tá certo. Agora é preciso também integrar junto com os outros poderes, né, o legislativo e o judiciário, para a gente ter ali um final bem exitoso. Saindo da segurança pública, então, quais são as áreas que vocês acham que está havendo avanço? Vamos lá, porque tem áreas estratégicas. Eu queria falar, por exemplo, saúde. Saúde, segurança é uma área estratégica, saúde é outra área importante e educação. Acho que são três, esse é o tripé que pode levar um governo a um grande sucesso ou também a derrocada. Como é que vocês avaliam a questão da educação pública? Por exemplo, na questão da educação, havia uma necessidade inaugural de entender o panorama e a intervenção do governo do Estado em todas as unidades de educação. Estão promovendo ali reformas nas unidades e também uma reformulação de toda a grade, todo o conteúdo, de escala, de tempo de o aluno em sala de aula. Agora, não tenha dúvida nenhuma, e aí como presidente da Comissão de Orçamento, o grande problema do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, por óbvio, a questão da criminalidade, que impede qualquer tipo de crescimento, impede o turismo, serve como uma barreira ao desenvolvimento, mas, sobretudo, o profundo movimento de reedificação financeira que esse Estado tem que viver. Nós viemos da grave crise, causado por roubalheira, por incompetência, e nesse primeiro momento era o momento de botar a casa em ordem, de entender o que levou o Rio de Janeiro à crise e buscar as soluções para sair o Rio de Janeiro, tirar o Rio de Janeiro da crise. Então, eu percebo não só uma austeridade do governo no sentido de conter as despesas, mas, sobretudo, de ampliar a capacidade de arrecadação do Estado. O nosso grande problema não está somente na despesa, mas principalmente na capacidade de arrecadação. Então, toda aquela mecânica... Eu queria falar sobre isso, até porque há um registro aí de aumento de royalties significativo, o que parece que está tirando já o Rio. O presidente da Alerj, aqui numa entrevista há 2 semanas, falou, eu até acho que não vai ter déficit de 8 bilhões nenhum. A perspectiva é de alta. A perspectiva é de alta de royalties, vai chegar ao final do ano sem déficit nenhum. Bom, é o que ele disse, enfim, de acordo com a perspectiva que se traça a partir da arrecadação de royalties. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouco também agora de saúde pública. O que você, deputado Alexandre, qual é a sua avaliação de segurança? E de segurança já falamos. A sua avaliação em educação e saúde pública. Tem havido avanços significativos? Porque esses são pontos nevrálgicos. Porque a população, obviamente, ela precisa do Estado de várias maneiras. Mas em relação à segurança pública, em relação à população mais carente, a serviço de saúde, na ponta, são coisas essenciais. E também a formação escolar. Quer dizer, são 3 áreas vitais do serviço público. Na educação, eu acho que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por exemplo, tem feito um trabalho muito bom, inclusive em parceria com as prefeituras. É importante entender que na idade ali que você escolhe uma profissão, 16, 15, 16 anos, é a idade também que o tráfico, ele regimenta esses menores. Então a FATEC tem um papel crucial nisso. Tem se inaugurado FATECs, tem feito um trabalho muito bom junto às prefeituras também ali de concessão de espaço e acho que o caminho é esse. Na área de saúde, a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho que é importante e é engraçado que politicamente não dá nenhum ganho para ela, que é repassar os recursos para as unidades básicas, que são das prefeituras. Sim. Então o Estado tem repassado esses recursos, que quem ganha com isso é o prefeito, politicamente. Inclusive aqui vieram alguns prefeitos da região metropolitana, há um tempo atrás, no governo anterior, e todos diziam o seguinte, olha, estou com 2 UPAs lá, que o Estado teria obrigação de participar do financiamento das UPAs, mas eu estou financiando exclusivamente com o dinheiro da prefeitura, porque há não sei quantos meses que o Estado não mais manda a sua parte. Isso no governo anterior. Quer dizer, são essas medidas que o senhor está se referindo. Ou seja, o Estado agora voltou a honrar os compromissos diante do serviço de saúde junto aos municípios, não é isso? A saúde é responsabilidade de todo o ente público, né? Federal, municipal, sim, estadual e principalmente daquele gestor que entende que quando morre alguém numa unidade de saúde, ele não vai recorrer ao prefeito, ao governador, ele vai recorrer a quem lhe socorrer. Então é muito circunstancial esse auxílio do Estado. O que o deputado Knoploch fala tem absoluta razão, porque se pararmos para analisar, a Constituição Federal fala que saúde é dever do Estado com E maiúsculo, lato sensu. Sim. Então, independente do ente federativo, é dever constitucional do Estado. E a gente percebe de forma muito clara uma certa discrição, o que indica que a casa está ficando em ordem.
não há nenhum problema gravíssimo acontecendo nesse momento, a coisa consegue estar equalizada. Então a gente percebe uma entrega do serviço de saúde, também do serviço de educação, que são primordiais e essenciais, serviço de qualidade, atendendo o princípio da eficiência constitucional também. Perfeito. E uma certa tranquilidade. Então isso mostra que a gente está no caminho certo. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu preciso falar de um outro assunto ainda em relação à educação, que vocês não abordaram, mas eu acho que é um assunto bastante próximo de vocês, que é a questão das escolas militares. O prefeito de Caxias implantou a escola militar lá em Duque de Caxias. Outros prefeitos já estão discutindo esse projeto junto com o secretário de Educação do Estado, com Pedro Fernandes. Então, há movimentos dessa direção e eu queria saber de vocês qual é a avaliação de vocês em relação a essa, em certa medida, militarização do ensino do Estado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados Rodrigo Amorim, do PSL, e Alexandre Knoploch, também do PSL. Eu deixei uma pergunta no ar, não foi exatamente uma pergunta, mas eu deixei um tema no ar no bloco anterior em relação às escolas militares. Tivemos o lançamento de uma escola militar já em Duque de Caxias e na semana passada tivemos também um lançamento lá em Petrópolis. O secretário Pedro Fernandes esteve lá junto com o prefeito lançando a escola militar em Petrópolis. Esse movimento é um movimento que é um movimento mais experimental, ele vai ser lançado como teste, ou ele vai ter algum tipo de grandeza, ele vai ter, digamos, há uma meta de escolas militares, quer dizer, na verdade, isso ainda não me parece muito claro. Quer dizer, são algumas poucas escolas, ou se pretende, na verdade, dar partido a um processo que vai, digamos, levar a boa parte da rede escolar do Estado está sob, digamos, uma orientação militar. Olha, essa questão da escola militar, ela é um indicativo do governo federal. Durante todo o processo eleitoral, o presidente da República já apontava ali o seu desejo de instituir escolas militares e ela vai exatamente ao encontro desse desejo, primeiro de valorizar as forças militares, as forças de segurança e, sobretudo, restaurar a ordem, a disciplina. E uma escola militar é um símbolo, é querido por toda a população deseja a instalação de uma escola militar. Nesse caso especial de Petrópolis, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL também, e eu fui o deputado estadual eleito mais votado em Petrópolis, tive quase 15 mil votos em Petrópolis. E ali nós levamos essa demanda, um município que o Estado tem a capacidade instalada, há CIEPs que o Estado, num prédio do Estado, pode fazer por conta própria. Sim. E transferir ali a competência da administração ou para o Corpo de Bombeiros ou para a Polícia Militar. Sim. Então foi uma iniciativa nossa, ainda em campanha, junto com o governador Wilson, que mais uma vez tem cumprido seus compromissos de campanha e aí atendendo uma solicitação do deputado federal Daniel Silveira e uma solicitação minha também, levou para Petrópolis. Deputado Alexandre Knoploch, na sua avaliação, quais são as vantagens de se criar, de se estabelecer uma rede escolar militar? No que isso é melhor do que a rede convencional? Quer dizer, óbvio que em sendo militar, se pressupõe que haja um pouco mais de disciplina, um pouco mais de ordem, mas isso em si é garantidor de uma melhor qualidade do ensino? Na verdade, na grade curricular não faz a menor diferença, né? O que vai se ensinar numa escola pode se ensinar na outra. Agora, o que a gente tem de problema hoje no Rio é principalmente inversão de valores, hierarquia, disciplina. E eu acho que uma escola militar vem muito acrescentar nessa ordem. Agora, é importante lembrar que o tema de Petrópolis tem uma regra no militarismo que é sempre a antiguidade vem aposto em primeiro. Tem que lembrar aqueles que estavam lá atrás apoiando o governador que tem essa prioridade. Então, óbvio que depois que se ganha uma eleição e começa a governar, você tem que fazer uma aliança muito maior para ter governabilidade. Mas não pode esquecer aqueles que estavam lá atrás, principalmente o deputado Daniel Silveira. Vocês falaram agora em aliança, pois não, pode concluir. O deputado Daniel Silveira, que estava desde os primórdios da campanha. Vocês falaram agora de uma coisa importante que eu vou, a partir disso, levar a conversa para um outro lado. E aliança mais ampla, que agora estamos no governo. Vocês dois, o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Alexandre Knoploch, são protagonistas de momentos de radicalização das bandeiras do PSL, seja na própria LERJ e seja em audiências públicas,
fora da LERJ. Eu estou me referindo àquela célebre audiência pública verificada lá na UERJ, quando foi se discutir política de cotas, em que houve brigas, inclusive uma envolvendo o senhor, e o deputado também, Rodrigo Amorim, participou ativamente e fizeram pronunciamentos acalorados, enfim, naquele momento com críticas aos deputados de esquerda e também a setores da própria universidade, os ânimos se acirraram. Quer dizer, não há uma expectativa imediata de se votar esse projeto de sua autoria, que põe fim à política de cotas para negros, mas aquele espetáculo em si mostrou, para quem de casa assistiu, para quem acompanhou pela televisão ou leu nos jornais, que vocês estão num processo de radicalização ideológica ainda maior. Eu queria saber se é isso mesmo, se essa é a posição de vocês. Eu começo com o deputado Rodrigo Amorim. Quando o eleitor ele confirma o seu voto na urna, na realidade ele está dando uma procuração para aquele candidato que se torna deputado e adquire o mandato. Quando nós, durante o processo de campanha, nós fomos absolutamente claros com o eleitor, assegurando ali a defesa de determinadas bandeiras e pautas. Então, tanto eu quanto o deputado Knoploch, como toda a bancada do PSL, tem sido fiel às pautas que nos levaram à eleição. Eu fui deputado estadual e tenho a honra disso, de ter sido o mais votado do estado do Rio de Janeiro, numa votação dividida. 70 mil votos na capital, fui o mais votado da capital, 70 mil votos pelo interior do estado. E eu tenho convicção que todos esses eleitores confiaram a defesa de certas pautas. Então, por exemplo, essa questão da cota não é uma cota, não fui contra a cota para o negro, é a cota em razão da cor da pele, que é o objeto de fraude. Inclusive, foi matéria na imprensa há pouquíssimo tempo atrás, os índices de fraude em razão... se passando como negros. Como negros, a autodeclaração. Obviamente que nós defendemos a meritocracia, agora entendemos também as dicotomias sociais que existem no Brasil. Por isso está preservada as demais cotas. A cota em razão de pessoas com deficiência, filhos de policiais mortos em serviço, outras cotas ali, a discussão da cota de egressos de colégios públicos. Também estamos abertos à discussão das cotas em razão social. Agora, uma cota que ela é passível de fraude e ainda gera uma outra distorção. Nós vivemos recentemente no Brasil um processo de êxodo rural. Muitas pessoas na década de 80 e 90 vieram, sobretudo do Nordeste, para o Rio de Janeiro, para os grandes centros do Sudeste, e aí em busca de uma vida melhor. E chegaram aqui, e, infelizmente, ficaram ali na periferia, à margem da sociedade, e as gerações subsequentes, e aí temos hoje uma população favelizada, marginalizada e de cor da pele branca. Qual a diferença de um indivíduo pobre, sem condições de acessar ao ensino público de qualidade, que deve ser universal, e qual a diferença do indivíduo que é oriundo de uma família nordestina, portanto branca, e de um indivíduo de cor de pele negra? Nenhuma. Então, o único ponto ali era justamente uma discussão que é importante para a sociedade. Agora, a pauta que a esquerda sempre apresenta é uma construção de narrativa querendo dividir o Brasil. E aí a gente não permitiu que eles levassem essa discussão de tamanha importância para dentro do campo deles, que infelizmente a universidade se tornou, com profunda doutrinação ideológica, e ali fomos para lá discutir, chegamos num ambiente hostil, fomos hostilizados. O deputado Knoploch, que todos sabem, é judeu, foi hostilizado ali dentro e virou o que virou. Deputado, eu queria falar com o senhor sobre aquele episódio. Que o senhor esclarecesse aquele episódio que ficou muito polêmico, porque saiu nos jornais que teria havido uma agressão, que o senhor participou da agressão. Eu queria que o senhor falasse, inicialmente em tese, sobre esse processo de radicalização que envolve o PSL e outros setores da sociedade, que naquele momento teve uma efervescência, teve um ápice, enfim, todas as escaramuças e brigas e discussões e pronunciamentos, mas também assim como estratégia política. O senhor acha que realmente é correto se continuar puxando a corda dessa maneira? Quer dizer, ou é o momento de ter um pouco mais de conciliação, sem abrir mão dos seus conceitos, de suas posições, de seus, enfim, do que acredita, mas ter um pouco mais de capacidade de diálogo para a construção, para unificar um pouco mais em favor da sociedade? Na verdade, entender que a UERJ não é lugar para fazer uma audiência pública como foi feita. Sim. Tá? Eu sou membro de 2 comissões que lá estavam. Sim. E se eu não fosse, eu estaria prevaricando. E se tem uma coisa que eu não faço como parlamentar, é prevaricar. Perfeito. Pois bem, naquele momento lá, acalorado e tudo mais, um marginal
chegou a mim e falou que Hitler não tinha feito o papel dele, que era exterminar a minha família. Se tivesse exterminado a minha família, eu não estava ali. Não me arrependo nem um pouco de ter dado um soco nele. Porque talvez se outros judeus tivessem feito isso também lá atrás, felizmente pelas circunstâncias não foi possível, a gente não teria tido O senhor, tanto... inclusive, que é judeu, recebe de vez em quando a imputação de fascista, né? Quer dizer, fica até como é que o senhor reage a esse Ricardo, tipo de acusação? Naquele episódio, uma deputada do PSOL levantou acusação e fez coro nos chamando de fascista, de racista. Isso para um judeu deve ser Gravíssimo. especialmente diferente, né, deputado? E não é, porque a gente se acostumou com isso na eleição e o nível de pessoas acéfalas no Rio de Janeiro é muito grande. Então, eu até desconsidero. Agora, é importante deixar claro que a UERJ, hoje, ela entrega um lixo para aqueles que ali estudam. Não pode um reitor falar que o legado dele na sua gestão é o elevador funcionando. Isso não existe. Se um síndico do meu prédio fala que o legado dele é o elevador funcionando, eu vou votar em outro síndico. Então é importante deixar claro que a UERJ gasta 1 bilhão e 300 milhões por ano do estado do Rio de Janeiro e está entregando um serviço muito ruim. Então essa é a nossa maior preocupação e a gente não quer polarizar, a gente quer o certo. Infelizmente, o outro lado está buscando notoriedade política, inclusive incentivando o que é errado, que é esse extremismo, que é chamando uma pessoa que tem uma família conhecida, que lutou tanto ali na questão do Holocausto, como nazista, como fascista. E a gente não quer entrar nesse debate. A gente quer o debate melhor para o Rio de Janeiro. E gastar 1 bilhão e 300 milhões numa universidade que não entrega é demais. Ricardo, há indícios claros de transgressão nas contas da universidade. E eu dou um caso clássico. Além dessa devassa nos números, de 1 bilhão e 300 milhões, um orçamento muito maior que municípios da envergadura de São Gonçalo, Nova Iguaçu. Parece que o senhor estava encaminhando, eu li, enfim, se o senhor estiver equivocado, o senhor aqui me corrija, um tipo de auditoria através do TSE. Então, como é que seria essa auditoria? Essas contas da universidade, é preciso fazer uma devassa nos contratos, nas contas da universidade, na dedicação exclusiva. São várias questões ali que estão obscuras. Nós aprovamos por unanimidade na comissão de orçamento, que tem o condão de fiscalizar as contas do governo do estado também, uma auditoria especial, no sentido de verificar a condução das finanças da UERJ. Nós não vamos entrar no campo ideológico, não é esse momento, muito embora seja necessário, mas nós não vamos entrar nessa esfera e vamos analisar as contas, fazer uma devassa nas contas. Lembrando que, por exemplo, eu dou um caso clássico, que é o estacionamento da UERJ. Nos dias de jogos e grandes eventos do Maracanã, é cobrado R$30, sem nota fiscal, sem controle algum. Para onde vai esse dinheiro? Absolutamente clandestina a exploração daquele estacionamento, o que mostra que há muita coisa para ser desvendada nas contas da UERJ. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com os deputados Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch, ambos do PSL. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados do PSL, Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch. Deputado Rodrigo Amorim, essa semana foi feita uma reunião do PSL no Rio de Janeiro com a participação do senador Flávio Bolsonaro e seu nome foi lançado pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Outros nomes foram lançados, doutor Serginho para Cabo Frio, deputada Lana para Queimados, mas eu queria saber da sua pré-candidatura. Ou seja, me parece que dia a dia, mês a mês, começa a ganhar corpo esse projeto de disputar a Prefeitura do Rio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se é isso mesmo, e quais são, digamos, as suas metas, porque, enfim, para o Rio de Janeiro, obviamente que o senhor tem a pretensão política de ascender politicamente, disputar um cargo majoritário importante, mas, como todo político, a missão é transformar. E o senhor quer transformar o Rio de Janeiro em que medida, em que sentido? Em primeiro lugar, uma missão de profundo amor ao Rio de Janeiro. Eu sou um carioca apaixonado por essa cidade. Tive a honra de, 2016, ter sido candidato a vice-prefeito aqui no Rio, ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Naquele momento, discutimos toda a reconstrução do Rio de Janeiro, que infelizmente não aconteceu. E eu recebo essa missão do PSL, primeiro com muita cautela, com muita responsabilidade, mas também me sinto muito honrado. Como disse, eu fui o deputado mais votado no estado, mais votado na cidade do Rio de Janeiro também.
nós encaramos como um processo natural. Ele iniciou em 2018, nesse movimento que levou o governador Wilson Witzel ao governo do Estado, levou o presidente Jair Bolsonaro à presidência da República, fez uma ampla bancada, elegeu o senador Flávio Bolsonaro para o Senado Federal, e é uma continuidade. As urnas mostraram esse resultado e por isso que eu digo que é um projeto suprapartidário. Fico feliz, respeito a legislação eleitoral. Não, se é suprapartidário, o senhor pretende incluir nesse projeto quais outros partidos? Olha, por exemplo, o senhor tem um bom diálogo, é da base, é próximo do governador. O PSC vai estar no seu projeto ou o PSC não vai estar? E quais são os outros partidos que, na sua opinião, têm perfil para somar ao seu lado? Ricardo, eu considero indissociável um projeto de reconstrução, de reedificação do Rio de Janeiro. Ele é indissociável ao governador Wilson Witzel. Hoje, os grandes líderes políticos desse estado são o senador Flávio Bolsonaro, presidente estadual do PSL, e o governador Wilson Witzel, por todo o resultado que tiveram em 2018 e tudo que se aproxima, tudo que estão fazendo e que se aproxima. Sobretudo numa interação entre o governo federal, o governo do estado, que é indispensável para a reconstrução do Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro. Então, eu vejo como indissociável qualquer projeto político hoje, necessariamente, tem que passar pela liderança do senador Flávio Bolsonaro e do governador Wilson Witzel. E as urnas de 2018 mostraram isso. Naquele mesmo momento, nós elegemos o senador Harold de Oliveira pelo PSD. É um partido que todos nós do PSL temos uma relação amistosa, fraternal com os deputados do PSD, compõe a base, votamos juntos na maioria das questões. Então é natural, os valores são muito parecidos e, sobretudo, o desejo de reconstruir o Rio de Janeiro e de profundo amor por essa cidade. E aí, voltando a uma questão que você levantou, eu enxergo, obviamente, uma dicotomia ideológica que é natural e muito salutar à democracia. No entanto, o maior desafio é cuidar do Rio de Janeiro, uma cidade que está absolutamente abandonada. Eu tenho dito que é a pior prefeitura que o Rio de Janeiro já viveu, uma cidade esburacada, mal iluminada, com profunda desordem e com um crescimento absolutamente inibido. A gente precisa fazer o Rio de Janeiro grande novamente, fazer o Rio de Janeiro crescer e, caso confirmada essa candidatura, eu tenho convicção que vai ser um momento muito bacana de discutir essa cidade. Deputado Knoploch, o PSL, durante algum tempo, e já disse isso aqui no início do programa, tem se caracterizado por ser um partido de posições fortes, de posições radicais. Isso numa eleição majoritária, uma eleição proporcional funciona porque fala para esse público. Numa eleição majoritária, que você tem que agregar um pouco mais, que você tem que chegar ao centro. Na verdade, geralmente as vitórias se dão assim. Você tem 30% mais à direita, 30% à esquerda, quem conseguir conquistar o contingente do centro faz maioria. Isso não é essencial agora ter uma postura um pouco mais conciliatória? O senhor acha que dá para o partido avançar, não só no caso da candidatura do Rodrigo Amorim, como em outras candidaturas pelo Estado, sem uma posição um pouco mais conciliatória, com um pouco mais de jogo de cintura? O PSL tem excelentes quadros. Tem o deputado Rodrigo Amorim, o doutor Serginho, o deputado Alano, enfim, são candidatos que são naturais e que, com certeza, caso eleito, farão boa gestão. Agora, é importante entender que uma coisa é a campanha, né? Óbvio que a campanha você defende as suas ideologias, mas quando você está eleito, você precisa governar para todos. Aqui no caso da cidade do Rio de Janeiro, o carioca precisa voltar a sentir amor pela cidade. É inadmissível imaginar que tem cariocas saindo do Rio de Janeiro e começando a achar que outras cidades são melhores que o Rio. Que me desculpe as feias, mas beleza é fundamental e não existe cidade igual ao Rio de Janeiro. Precisamos resgatar o amor. Então a nossa proposta para o Rio é resgatar o amor ao Rio de Janeiro. E tenho certeza que isso vai acontecer aqui, vai acontecer em outras cidades e mais do que isso, a polarização, quando fecha a urna, fica para trás e é hora de todos se unirem em favor de sua cidade. E aqui no caso da minha, do Rio de Janeiro. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham, a gente falou em estimular o Rio de Janeiro, recuperar a cidade do Rio de Janeiro. E nessa linha eu me lembrei agora de uma decisão, de uma declaração, de uma iniciativa do governador Witzel, que inaugurou um escritório de representação do estado do Rio de Janeiro, na Flórida, e disse mais, que vai inaugurar escritório em Paris, em Lisboa, em Berlim, em Nova York, ou seja, vai plantar representações do Rio de Janeiro no mundo todo,
como instrumento para estimular o turismo no Rio de Janeiro, que ele considera um segundo petróleo, uma segunda importante fonte de renda para o Estado. O Estado tem aí 1.300.000 acho que turistas por ano que visitam o Rio de Janeiro, enfim, um percentual pequeno diante dos turistas, dão 2,3 milhões dos 6 milhões de turistas que vêm ao Brasil, 5 milhões e tanto, 2,3 milhões vêm ao Rio de Janeiro. Ele quer duplicar essa participação do Rio de Janeiro no turismo do Brasil. E agora, por um outro lado, já houve crítica. Já houve gente dizendo o seguinte: não, mas o Rio está em crise, o Rio está na recuperação fiscal, como vai fazer escritórios no mundo todo? Isso representa uma certa desatenção, falta de zelo com a administração, porque o Rio tem que investir naquilo que é essencial nesse momento e não em representações diplomáticas, mundo afora. Como é que vocês veem essa polêmica e que tipo de utilidade prática, efetiva, pode ter uma representação dessa em várias partes do mundo? Nós somos um território agraciado por Deus, por suas riquezas naturais, e claro que o petróleo é fundamental para o Rio de Janeiro. No entanto, nós temos que buscar outras matrizes econômicas. E, sem dúvida nenhuma, o turismo é a melhor delas. E o turismo ele não é finito quanto às riquezas naturais. Pelo contrário, o investimento em turismo ele tem uma escalada de crescimento que não se consegue medir. Criando um ambiente propício, menos hostil, não só para o empreendedorismo, para o investimento internacional, mas, sobretudo, para a visitação, para o turismo no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que faz a economia crescer, faz o Rio de Janeiro se desenvolver. Para isso é necessário expor o Rio de Janeiro para o mundo. Nós, por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu tenho a honra de ser o vice-presidente, o deputado Knoploch é o presidente e o idealizador de uma frente de internacionalização do Rio de Janeiro. É importante... Que tem tudo a ver com esse movimento do governador, né? Tudo a ver. O Rio de Janeiro ele precisa se mostrar para o mundo e, por exemplo, eu acho inadmissível que nós não tenhamos criado ainda, primeiro, uma falta de participação da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, na questão da segurança pública, que é dever dela, Prefeitura, trabalhar na segurança pública. Nós devemos instituir, por exemplo, umas zonas verdes, onde o turista se sinta absolutamente seguro para vir ao Rio de Janeiro. É inadmissível na orla de Copacabana, na Zona Sul, no centro da cidade, nos pontos de visitação, o turista se sentir intimidado, com medo. Nós precisamos criar um ambiente menos hostil e propício para receber e fazer o que o carioca sabe fazer tão bem, que é receber os demais de braços abertos. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu quero saber a posição do deputado Knoploch. Como é que o senhor está vendo esse movimento de internacionalização do Rio de Janeiro e, especialmente, essa atitude do governador de abrir representações do Estado em várias partes do mundo? Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados do PSL, Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch. Deputado Alexandre Knoploch, falávamos no bloco anterior desse movimento de internacionalização do Rio de Janeiro, que se materializa com a decisão do governador Witzel de colocar uma representação do Rio na Flórida, outro em Nova York, vai colocar em Lisboa, Berlim, Paris, enfim, vai plantar representações do Rio nas principais capitais do mundo como instrumento de divulgação do Estado e da cidade para alavancar o turismo. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica, esse tipo de iniciativa? E o senhor concorda ou não com as críticas que já começaram a surgir, dizendo que é um gasto e não um investimento? Ricardo, quando você tem uma empresa, você não pode pensar só em pagar as contas. Você precisa investir no comercial, para você trazer mais dinheiro e a empresa sair, sim, muitas vezes, num momento delicado. Sim. O Rio não pode ficar pensando só em pagar a conta. É preciso vender o Rio. O que o governador está querendo fazer é vender o Rio e de forma corretíssima. Na LERJ, nós criamos a Frente Parlamentar de Internacionalização do Rio de Janeiro, aonde nós queremos... Quais são as iniciativas da frente? Olha, nós já contamos com um grupo muito grande, inclusive com o próprio Roberto Medina, com pessoas da CADEG, com pessoas da Associação de Bares e Mercados, da indústria hoteleira e tantas outras. A frente prevê algum tipo de iniciativa, de evento para começar a fazer isso? Sim. Inclusive, nós já tivemos uma missão oficial para São Francisco, na Califórnia, onde nós conversamos com o Vale do Silício e já estamos tratando de um convênio
onde conseguiríamos trazer pessoas que querem investir no Rio de Janeiro, e agora nós teremos uma outra para os Estados Unidos, que a ideia também é levar a marca do Rio de uma forma simples. Se o Rio hoje não pode investir financeiramente, que faça uma permuta. A gente leva a marca do Rio para a cidade X e a cidade X traz a marca dela para cá. Deputado, eu queria falar só com o deputado ainda em relação a um outro projeto, que esse era a sua autoria, que não tem nada a ver exatamente com turismo, mas em relação à criação de uma polícia militar voluntária, com participação de estudantes. Isso foi uma nota que o Anselmo deu uma polêmica enorme, uma discussão enorme. Que negócio é esse de estudante participar da Polícia Militar e é voluntário, vai ser remunerado ou não vai ser? O estudante não é preparado para isso? Explica um pouco melhor essa história, deputado. Na verdade, eu quero acreditar que o jornalista que deu tenha tido só má fé, não tenha sido burro. Porque ele poderia ter lido o projeto, e esse projeto, ele traz de volta aquele projeto Jovens da Paz. Jovens pela Paz, que o Garotinho e a Rosinha implantaram. Que era excelente. E em Santa Catarina também tem um bombeiro voluntário. A ideia é pegar esses jovens de 16 a 24 anos que hoje estão perdidos para o tráfico e para tantas outras atividades inúteis, levar para o poder público, para a polícia militar, onde ele vai poder ter noções de hierarquia, de respeito e, mais do que isso, fazer serviços básicos ali, administrativos básicos, às vezes no rancho, às vezes na garagem, enfim. Aprender uma atividade, aprender a estar junto do policial militar, que para mim a Polícia Militar é a principal instituição do Estado do Rio de Janeiro, passar esses valores para ele, e ele, quando for maior de idade, ele poder, inclusive, fazer trabalhos sociais e educativos na rua. Eu estou a 2 minutos do encerramento do programa já. Eu queria falar de um outro assunto agora em relação à LERJ, política interna. Começaram a sair notas nos últimos tempos, dando conta de que o governador não está com a sua maioria muito firme na LERJ. Quais são os exemplos? O principal exemplo seriam os vetos que foram derrubados, todos os vetos do governador, ou quase todos, e principalmente o veto que envolvia a política de incentivos, o projeto de política de gestão da política de incentivos do deputado Luiz Paulo, que passou a atribuição de controle dos incentivos à Secretaria de Fazenda e não à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo titular, secretário Tristão, é uma pessoa de muito prestígio, próxima do governador, muito próxima do governador, que teria ficado profundamente insatisfeito com a mudança e contava que o veto não fosse derrubado, fosse mantido. E foi derrubado, ou seja, a LERJ tirou das mãos do Tristão a gestão dos incentivos. Isso, para vocês, é ou não é uma demonstração de fragilidade política do governo na LERJ? Olha, o Rio de Janeiro, rapidamente, porque nós estamos o Rio de Janeiro vive um grande momento. Um momento de valorização da democracia. O Parlamento Fluminense vive um momento de debate democrático que já não tinha há muito tempo. Nós temos uma liderança hoje do presidente André Siciliano, que tem trabalhado as pautas importantes para o Rio de Janeiro. O Parlamento está de braços dados com o Executivo. Eu percebo ali uma base sólida do governo Wilson e percebo uma atuação também do líder, Márcio Pacheco, muito firme. Agora, chegamos num momento de afinar ali algumas questões só de relacionamento de uma pasta ou outra com o parlamento, mas tudo está indo muito bem, o parlamento está muito afinado, a LERJ tem contribuído muito para a realização de algumas políticas públicas. Deputado Knoploch. Olha, ao meu ver, quem tem uma base grande na LERJ se chama André Siciliano. O governador Wilson Witzel, se fosse só ele articulando, ele teria 75 deputados, não seria nem 70, seria 75 porque ele é uma pessoa muito fácil de lidar. Agora, muitas vezes tem que se delegar. E quando se delega, nem sempre se consegue passar o que se espera. Só quer dizer que os problemas não estão no governador, e sim nos seus auxiliares, é isso? É quem delega, né? É por isso uma nova fase de relacionamento ali que é necessário, ajustes são necessários, mas a relação do chefe do Poder Executivo com o Poder Legislativo é muito boa. Gente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-los aqui. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim, por ter comparecido. Olha, eu que agradeço. Esse programa aqui é um símbolo da política no Rio de Janeiro. Eu agradeço então, a sua gentileza, muito a sua especial. referência em relação ao programa. Muito obrigado, deputado Knoploch. Eu que agradeço e, como diz o governador Wilson Witzel, vamos virar o jogo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Com força para mudar. Isso, exatamente. O Rio precisa virar o jogo, o Rio precisa sair desse estado em que já não se encontra mais, mas se encontrava, mas ainda também não está totalmente recuperado. Há um caminho aí a ser prosseguido, a ser seguido para a superação ser realmente efetiva. Muito obrigado aos dois e obrigado a vocês que nos acompanharam de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h30.
11h15. Obrigado pela sua audiência e até lá.